tarde a todos e a todas, dando continuidade aqui à programação do nosso Seminário Internacional de Pesquisas Transdisciplinares, organizado pelo nosso grupo de pesquisas da UFC, que envolve profissionais e pesquisadores de várias instituições, que é o Grupo Transdisciplinar de Estudos e Pesquisas Interinstitucionais, o GPEA. Nós contamos hoje com uma programação especial, hoje à tarde, que é o lançamento desse livro, intitulado Lançamento Virtual desse livro. Os exemplares físicos nós não recebemos ainda, vamos receber da editora na próxima semana. O lançamento do livro Direito, Humanismo e Poder, reflexões em torno do pensamento filosófico de Alcântara Nogueira. Nós pedimos tem o microfone desligado, se os senhores puderem desligar os microfones, para que a gente possa prosseguir. Então, o lançamento desse livro Direito, Humanismo e Poder, reflexões em torno do pensamento filosófico de Alcântara Nogueira, que é uma obra escrita a muitas mãos, co-organizada por mim e pelo professor Kennedy Real Linhares. Então, é uma obra que é organizada por mim, professor Flávio, pelo professor Kennedy, e que conta com a participação ilustre de alguns coautores que aqui estão, não é? Mas eu vou ler aqui o nome de todos os coautores da obra. Professor Aldo Filho, professor César Barros Leal, que inclusive prefaciou a nossa obra, nos deu essa honra, professor Dimas Macedo, eu, do Instituto Fala, o professor Michel Debrun, da Universidade de Toulouse. Na verdade, foi a republicação de um trabalho dele em referência a um dos livros do Alcântara Nogueira, professor de saudosa memória, professor Michel Debrun, professor Noé Martins, que muito nos honra pela sua presença aqui, professor Kennedy Linhares, que também se encontra aqui entre nós já, o professor Oscar Dalva e a professora Ravena Teixeira. Então, esses são os coautores da obra. Eu gostaria de passar a palavra, antes de passar a palavra ao professor Luiz Eduardo, dizer que nós sortearemos, não a nossa obra, porque ela não nos chegou ainda, né? Mas nós sortearemos um exemplar deste livro, de um dos coautores, é um livro chamado A Lei Positiva como Fonte Espúria do Direito, uma excelente obra, de autoria do nosso querido coautor Oscar Dalva e Souza Filho, né? Então, ao final, aqueles que forem persistentes, né, e registrarem aí suas frequências, receberão não só o certificado de participação neste evento, como receberão a obra, caso vocês sejam sorteados, tá? Então, vou dar aqui a palavra ao nosso ilustre coordenador dessa mesa de hoje, que é o professor Luiz Eduardo dos Santos, de quem eu fui aluno, professor Igor também, que é vice-líder do GT, que aqui nos honra com a sua presença, também foi aluno do professor Luiz Eduardo, né? Nós agradecemos a participação já de antemão de todos os que aqui estão nessa sala, por enquanto somos 35, mas pela nossa experiência o pessoal vai chegando durante a apresentação, né? E a gente mantém essa ideia de iniciar no horário, em respeito a quem chegou no horário. E o professor Luiz Eduardo, que vai mediar essa mesa, é professor da Faculdade de Direito há bastante tempo já. Como eu já disse, foi professor, inclusive, meu e do Igor, talvez até de alguns dos coautores dessa obra, né? O professor Luiz Eduardo, atualmente, é presidente da Comissão de Gestão do Patrimônio Material e Imaterial da Faculdade de Direito. O Eduardo ocupa também a função de procurador de Justiça do Estado do Ceará, membro do Ministério Público, né? Já exerceu também a coordenação do curso de Direito, quando eu pude aprender muito com ele, ajudando as atividades que ele desempenhava lá na coordenação, né? E hoje nós estamos juntos na Comissão de Patrimônio. Professor Luiz Eduardo, é um prazer recebê-lo. A palavra é sua para que possa coordenar essa sessão de lançamento acadêmico da obra. Senhoras e senhores, meu boa tarde. Inicialmente, eu quero agradecer ao professor Flávio Gonçalves e ao professor Igor de Moraes Paim pelo convite para coordenar e presidir esta mesa de lançamento do livro Direito, Humanismo e Poder, em homenagem ao nosso querido e saudoso filósofo Alcântara Nogueira, meu professor. Não sei se outros participantes desse grupo
tiveram o prazer e a alegria de ser alunos do professor Alcântara Nogueira. Então, esse convite muito me honra e muito me emociona, e, por isso, eu não posso deixar de saudar o professor Flávio Gonçalves, o professor Igor de Moraes Paim e o professor Kennedy Real Liares, que organizaram o GTEA, organizaram este Seminário Internacional de Pesquisas Transdisciplinares e também que proporcionaram a oportunidade de participar do lançamento deste livro em homenagem ao professor Alcântara Nogueira. Antes de passar a palavra ao professor César Barros Leal, eu gostaria de ter a oportunidade de fazer um ligeiro retrospecto acerca do currículo vitae de cada um dos nossos autores. Os autores serão mencionados em ordem alfabética, para que ninguém fique melindrado com referência à idade, nem fique melindrado também com referência a outra qualquer hipótese de apresentação. Então, nós iniciaremos falando e comentando o currículo do professor César Barros Leal, que é muito extenso e nós fizemos um aparato, porque senão podia levar muito tempo nessa leitura, e nós vamos começar a dizer que ele é doutor em Direito pela Universidade Nacional Autônoma do México em 2008, com título validado pela Unival. Realizou estágio de pós-doutoral em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México em 2008 e em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2012 e em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará em 1972, mestrado em Direito, Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará em 1982 e atualmente é procurador do Estado do Ceará, membro efetivo da Academia Cearense de Letras, presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos e ex-membro da Assembleia Geral e do Conselho Diretor do Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Foi professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza, Unifor. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penitenciário, Segurança Pública e Direitos Humanos. Em seguida, um dos autores de artigo publicado neste livro vem o professor escritor Dimas Macedo, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, Ordem Jurídica Constitucional em 1987, e livre docente em Direito Constitucional pela Universidade do Vale do Acaraú em 2012, graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza em 1981, procurador do Estado. Atualmente, professor adjunto da Universidade Federal do Ceará desde 1991, ex-professor adjunto da Universidade de Fortaleza, ex-professor do curso de mestrado em Direito da UFC e de curso de pós-graduação em Direito na UFC, na Universidade Estadual do Ceará e na Universidade de Fortaleza e na Universidade 8 Direitos Humanos e Poder, Federal da Bahia. Jurista com vasta produção em livros e artigos publicados. Sua área de atuação principal é Direito Constitucional e Filosofia do Direito. Em seguida, nós temos o caro doutor Flávio José Moreira Gonçalves, o idealizador do lançamento deste livro e também o responsável pelo acontecimento do Seminário Internacional de Pesquisas Transdisciplinares pelo grupo GTEA, né, que é doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, UFC, mestre em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, bacharel e mestre em
Direito pela Universidade Federal do Ceará, com aperfeiçoamento no curso de Alta Formazione in Giustizia Costituzionale e Tutela Giurisdizionale del Diritto, realizado na Universidade degli Studi di Pisa, Itália. Leciona atualmente no curso de Direito da Universidade Federal do Ceará. Diretor pedagógico da Escola Superior da Magistratura do Estado, ESMEC, liderando o grupo de pesquisa Dimensões do Conhecimento do Poder Judiciário, fundador e coordenador docente do Núcleo Interdisciplinar em Direito e Dramaturgia NIDRA e do Grupo Transdisciplinar de Estudos Interinstitucionais, GETEA. Orienta trabalhos de conclusão de curso e graduação e de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado, nas áreas que atua do direito, da filosofia e da educação. Em seguida, nós temos o nosso querido professor Francisco Alto Filho, professor de Filosofia e Economia Política da Universidade Estadual do Ceará, UES. Em seguida, nós temos o querido amigo, professor Kennedy Real Linhares, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, 2017, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade de Fortaleza, Unifor, graduação em Filosofia, licenciatura, Universidade Estadual do Ceará, UES, e graduação em Filosofia, bacharelado, Universidade Estadual do Ceará, UES, graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza. Advogado e professor de Direito de Família, foi coordenador nacional da Procuradoria Jurídica do Departamento Nacional de Obras Contas Secas, do Ministério da Integração Nacional no Governo Federal, e foi vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, conselheiro federal da Ordem dos Advogados. Desculpem-me, mas é porque eu tive que abrir, continuar para ler e me perdi um pouco. Advogado, professor, foi relator da proposição da Reforma Política Democrática para a República Federal do Brasil em 2014, membro da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB Federal 2013-2015, membro da Comissão Especial de Anistia do Estado do Ceará, autor de vários textos jurídicos e filosóficos. Recebeu vários títulos e comendas. Em seguida, temos um texto do saudoso professor Michel Maurice Lebrun, licenciado pela École Normale Supérieure de Paris, na área de filosofia na Sorbonne, em 1944. Formou-se pela École Libre de Sciences Politiques, hoje Institut d'Études Politiques de Paris, nas áreas de finanças públicas e ciências políticas. Professor concursado agrégé de filosofia pela Universidade de Paris, em 1946, com o título de livre-docente em filosofia política na Unicamp, apresentando trabalhos sobre o tema a partir de Gramsci, filosofia, política e bom senso. Lecionou de 1946 a 1956 na Universidade de Toulouse, como professor de filosofia social e política de Faculté de Lettres de Sciences Humaines e como professor de filosofia do curso de seleção de graduados para ingresso na École Normale Supérieure de Paris. Radicado no Brasil desde 1956, ministrou cursos de política no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, durante o ano de 1958 e foi convidado como professor visitante da Sociologia e Ciência Política em missão do governo francês na Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, EBAP-FGP, tendo também lecionado como professor visitante de Ciência Política e Ética no Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A partir de 1970, passou a lecionar no Departamento de Filosofia do Instituto de Direito, Humanismo e Poder, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH, da Unicamp,
Realizou pesquisas no Departamento de Filosofia e do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, CLE, da Unicamp, sobre os conceitos de ocultação ideológica e dissociação ideológica, tornando-se membro fundador do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, órgão da Unicamp, fundado oficialmente em 1977. Noé Martins de Souza, professor da Universidade Estadual do Ceará, UES, publicou o livro A Filosofia de Kant, a Moral como Fio Condutor da Articulação do Sistema Kantiano, em 2012, sendo autor dos artigos Estado e Partido no Marxismo-Leninismo em Filosofia, 2, Cadernos UES, edição UES, 1995, e Alcântara Nogueira, sobre a original interpretação de Spinoza, feito pelo pensador cearense, publicada em 2011 na revista Conatos. Coordenou por 2 mandatos o curso de filosofia da UES, instituição na qual também atuou como chefe de departamento de filosofia, tendo participado da comissão que realizou a reforma curricular no curso de licenciatura em filosofia e implantou o bacharelado na área. Durante sua gestão, iniciou-se o projeto do curso de mestrado acadêmico em filosofia. Para finalizar, nós temos o currículo do professor Oscar Dalves Souza Filho, meu querido colega procurador de justiça recém-aposentado, nos está fazendo muita falta. O professor Oscar Dalves Souza Filho tem doutorado em Ciências Jurídicas Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, de 2008. Possui graduação e bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, de 1974. Tem graduação em Filosofia pela Organização Montiana de Educação e Cultura de São Paulo, 1970. Mestrado em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará, em 1978. Atualmente, se encontra aposentado no Ministério Público Estadual. Foi diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público e leciona como professor titular da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: Filosofia do Direito, Filosofia do Direito Natural e Direito Positivo. Temos ainda a professora Ravena Olinda Teixeira. A professora Ravena Olinda Teixeira é doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo, USP, com pesquisa desenvolvida em Ética e Filosofia Política com bolsa do CNPq, participa do grupo de estudos espinosanos da USP, coordenado pela professora Marilena Chauí, e do GT sobre o pensamento do século XVII, na Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ANPUF. Possui graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia Moderna, atuando principalmente nos seguintes temas: Spinoza, afetos, memória, liberdade e felicidade. Como as senhoras e senhores puderam observar, são ao todo 11 autores do mais alto quilate. Todos eles dedicaram parte do seu tempo, do seu trabalho, do seu conhecimento em homenagear esse nosso grande mestre, o professor, o filósofo e professor Alcântara Nogueira. Então, para que a gente tenha uma melhor apresentação do livro, eu passo a palavra agora ao professor César Barros Leal para que faça esta apresentação. Com os senhores, o professor César Barros Leal. Professor César, ligue seu microfone, por gentileza. Pronto? Pronto, estamos ouvindo, professor. Professor, desligou de novo. O senhor apertou aí. Ok?
Ok, professor, pronto. Uma saudação inicial se impõe a todos aqueles que nos escutam, ao Luiz Eduardo, meu colega da Faculdade de Direito da UFC, hoje presidente da Comissão de Gestão do Patrimônio Material e Imaterial da Faculdade de Direito e moderador dessa mesa, aos colegas Flávio José Moreira Gonçalves Alves e Kennedy Linhares, os organizadores da obra que está sendo lançada nesta tarde, assim como aos demais autores que foram nominados pelo ilustre colega Luiz Eduardo, a saber, Alto Filho, Dima Macedo, o próprio Flávio, o Kennedy, o Noé, o Oscar Dalva, o Ravena, todos que se reuniram para garantir a elaboração e a publicação dessa obra que se intitula Direito, Humanismo e Poder, reflexões em torno do pensamento filosófico de Alcântara Nogueira, lançada no curso do Seminário Internacional de Pesquisas Transdisciplinares, GTEA. Eu fico muito à vontade para fazer essa intervenção. Primeiro, porque fui professor da Faculdade de Direito, estou aposentado há 25 anos, e fui aluno do professor Alcântara Nogueira. Quando resolvi assumir, melhor dizendo, concorrer a uma cadeira para ser professor da Faculdade de Direito, a cadeira de Direito do Menor, encontrei o professor Alcântara Nogueira. E antes de assumir a cadeira, vejam bem, eu fui convidado pelo professor Alcântara para substituí-lo, porque ele estava doente e precisava que alguém desse a disciplina História do Direito. Aceitei a incumbência e, durante apenas um semestre, substituí o professor Alcântara Nogueira. Enquanto professor da Faculdade de Direito, eu sempre o chamava de senhor, assim como também chamava os demais professores, mas sempre era advertido de que, sendo colega deles, não deveria ter vínculo com o professor Alcântara. Professor, nós Era estamos muito grande. no seu áudio. Basta vocês saberem que ele costumava passar. Alô? Deu um probleminha no seu áudio, professor, mas pode... travou um pouquinho o seu áudio, mas pode retomar aí. Ligue novamente o microfone, tente retomar. Está ouvindo? Sim, agora estamos, professor. Está Estamos ouvindo, sim, meu professor. amigo? Eu estava a dizer que o professor Alcântara Nogueira costumava passar na minha casa para me levar à Faculdade de Direito. Ele morava próximo a mim. Então, quase toda manhã, quando eu ia à Faculdade de Direito, ia acompanhado do professor Alcântara Nogueira, né? E os vínculos que eu tenho com ele são muito grandes. Pouco depois que eu assumi como professor da Faculdade de Direito, eu fui convidado para ser coordenador do escritório modelo, o escritório que leva o seu nome, né? Foi na época do reitor Hélio Leite, e era diretor da Faculdade de Direito, o professor Gerson Tabosa, e permaneci como coordenador do escritório modelo durante 2 anos. Por lá passaram muitos estudantes brilhantes. O Dr. Juvencio Vasconcelos Viana, procurador-geral do Estado, foi estagiário do escritório modelo. Hoje eu presidi um evento vinculado à Procuradoria, e a expositora, a doutora Inês Virgínia, desembargadora federal, foi aluna do escritório modelo, né? Inclusive tirou o primeiro lugar, né? De tal modo que são muitos os
antigos estagiários do História Modelo, estão ocupando cargos relevantes no âmbito do direito. Pouco tempo depois, Flávio, quando o professor Alcântara Nogueira completou 70 anos de idade, eu fui convocado pela Faculdade de Direito para fazer uma saudação. E, pasmem, quando ele faleceu, novamente a Faculdade de Direito me convidou para fazer a saudação, né, enquanto o caixão dele se encontrava no Salão Nobre da nossa faculdade. No prefácio que eu redigi para esse livro, eu escrevi o seguinte: os da minha geração, por certo, se lembram muito bem da revista Seleções, do Reader's Digest. Aliás, essa revista nunca deixou de circular, que continha uma seção sob o título Meu Tipo Inesquecível. Era a seção preferida. Sempre me encantei com sua leitura. Através dela, tive acesso à história de personagens reais, incríveis, resgatados pela memória de quem os guardava e reverenciava com especial carinho. Pessoas simples, despojadas de cargos ou títulos, assim como também figuras proeminentes de diferentes níveis e ocupações, identificadas por algo em comum, a trajetória de sua vida, o exemplo precioso que deixaram por uma ação ou por múltiplas ações praticadas, exercendo sobre nós uma influência significativa. O professor Alcântara Nogueira foi, entre tantos, o meu personagem preferido. E eu louvo a atitude do Flávio e do Kennedy em resgatar a memória desse pensador através dessa obra que reúne vários professores de diferentes cursos universitários de Fortaleza. Merece nosso parabéns. Entendo, e nós falávamos poucos minutos antes da abertura desse evento, sobre memória. E eu novamente recorro ao prefácio que redigi a convite do Flávio e do Kennedy, onde eu escrevi: resgatar esses fragmentos seminais do passado é um exercício imperioso, numa estação em que se diluem pelo desrespeito assintoso à memória, às vivências e o relato daqueles que exerceram um papel relevante na construção de nossa história cultural. É imprescindível que as gerações atuais percebam e avaliem a expressiva contribuição dada por quem dedicou toda a sua vida à academia e gestou uma obra de imperecível valor que transcende as fronteiras do espaço e do tempo. Saúdo, portanto, os professores que participaram dessa obra, meu agradecimento pela oportunidade que me foi dada de dizer algumas palavras e renovo meus parabéns aos dois colegas, Flávio José Moreira Gonçalves e Kennedy Real Linhares, pela ideia brilhante desse livro que resgata a memória desse pensador ilustre que honra a cultura do Ceará, que honra a história da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Obrigado. Agradecendo as palavras de apresentação da obra do professor César Barros Leal, gostaria de perguntar aos nossos coordenadores, professor Flávio e professor Igor e professor Reinaldo, se desejam dizer mais alguma coisa com referência a essa nossa efeméride. Professor, como co-organizador da obra, ao lado do meu colega, querido amigo Kennedy Real Linhares, eu quero dizer da minha emoção, da nossa emoção, né? Emoção essa sentida aí nas palavras do nosso querido amigo e irmão César Barros Leal,
em falar hoje, em trazer à memória hoje a figura do professor Alcântara Nogueira. E lamentar que eu não tenha tido a oportunidade de ter sido aluno dele, eu sequer o conheci. Né? O professor Alcântara eu só conhecia da leitura de suas obras. Como os senhores sabem, eu sou originário do interior do estado, né, e morei muitos anos, antes de vir fazer vestibular para direito aqui, em Iguatu. E lá em Iguatu já se ouvia falar da fama do professor Alcântara Nogueira como filósofo mundialmente reconhecido. E então isso me despertou o interesse, porque eu sempre gostei muito de filosofia. Ainda no ensino médio, né? Me lembro que tive acesso a uma de suas obras, Iguatu, Memória Sócio-Histórica e Econômica, e me marcou muito, porque ali o professor Alcântara já delineava que a metodologia que ele seguiria seria o método do materialismo histórico na análise dos fatos, envolvendo a fundação, a criação e o desenvolvimento da cidade de Iguatu, onde eu morava. Então, em seguida, tive contato com a obra Três Valores do Espírito, que é uma obra fantástica também do professor, que resgata e revela a influência do pensamento de Farias Brito nas suas ideias. Né? Filosofia e Ideologia também foi, para mim, uma obra muito marcante, de maneira que nós estamos aqui hoje realizando esse lançamento desse livro, lançamento ainda que virtual, porque haverá um lançamento depois presencial, a gente espera, na outra casa do Alcântara Nogueira, que é a UES, a Universidade Estadual do Ceará, é para nós um motivo de grande alegria. Eu me coloco aqui como um discípulo, na verdade, um aprendiz, um discípulo de todos os meus amigos coautores dessa obra. Eu quero destacar aqui que tem um professor que eu tenho um carinho muito grande por ele também aqui, que está na mesa, que é o professor Noé Martins. E sem a obra do professor Noé Martins, eu conheceria muito pouco ou quase nada da biografia do Alcântara Nogueira. Noé escreveu 2 trabalhos que publicou e que foram luminares para que eu pudesse ter acesso mais aprofundado ao homem Alcântara Nogueira e à repercussão do seu pensamento. Quero, então, apenas dizer que eu estou muito feliz hoje em ver essa obra pronta. Quero agradecer ao professor César Barros Leal, que fez o prefácio da obra, ao professor Kennedy Real Linhares, que me ajudou na coorganização do trabalho. Sem o Kennedy dando os estímulos e os incentivos e instigando, eu não teria ido à frente. Houve certas horas em que eu pensei em esmurecer, né? O Kennedy sempre estava lá junto, né? E isso é muito bom, eu acho que é um trabalho de parceria. O professor César Barros me indicou uma excelente revisora, né? Que teve a oportunidade de revisar toda a parte metodológica e gramatical da obra, de maneira que eu tenho certeza que quando ela vier aluno, fisicamente, ela já está disponível no site da editora, os senhores terão a oportunidade de ler trabalhos excepcionais sobre Alcântara Nogueira, né? Dos meus colegas que aqui estão. O meu é um modesto trabalho, como eu já disse, um trabalho de discípulo, né? Eu fui aprendendo com os mestres que aqui estão e, a partir desse aprendizado, fui tentando reconstruir um pouco a partir do que eu tinha lido também, o pensamento do Alcântara Nogueira. Mas aqueles que travaram contato, tiveram o privilégio de ter contato presencial com o professor, eu confesso, eu os invejo, né? Porque realmente deve ter sido um homem extraordinário, a julgar pelo alcance dos seus escritos, a julgar pela sua coragem política, a julgar pela sua independência e a julgar, sobretudo, pelo seu desapego a formalidades, a cargos, um autêntico filósofo. Na verdade, ele era muito mais filósofo que jurista, o Alcântara Nogueira. É assim que eu vejo, né? Então, eu quero dizer da minha alegria e desejar boa tarde a todos. Eu devolvo a palavra ao professor Luiz Eduardo, aí certamente outros autores vão querer se manifestar, eu não quero tomar muito tempo. Depois da fala do professor Flávio Moreira Gonçalves, eu gostaria de saber se algum outro autor deseja usar a palavra. Bom, boa tarde. Meu nome é Kennedy Real Linhares. Professor Luiz Eduardo, eu estou à disposição
para dar uma breve palavra. Eu não sei se o professor Noé também quer. Veja aí qual é a preferência aí que... E se o professor Noé quiser falar à minha frente, está à disposição. E isso pode ser resolvido entre os senhores. Então, pronto, eu vou ser bem rápido. Então, eu saúdo a todos, parabenizo o professor Flávio e seus alunos por esse evento, pela grandiosa ideia do lançamento do livro coletivo em homenagem ao professor Alcântara Nogueira, e quero esclarecer alguns pontos bem curiosos. Eu fui aluno, professor César Barros Leal, do professor Alcântara Nogueira em uma só disciplina, já em seu crepúsculo físico. Foi a última disciplina que ele lecionou na filosofia, que eu também sou graduado, na cadeira de filosofia do Brasil, né, do pensamento brasileiro. Né? E ele, não conseguindo terminar a disciplina, já no finalzinho, foi substituído por outro grande professor, que também hoje já partiu, professor Petrola, né? Que eu aproveito para saudar em memória. Né? E, professor Luiz Eduardo, eu tenho uma profunda admiração pelo Ministério Público, onde o senhor é procurador de justiça, profunda admiração pelo seu trabalho, e tive a honra de, quando conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nos anos entre 2013 a janeiro de 2016, ter representado, a pedido do nosso presidente, então, Marcos Vinícius Coelho, representado a Ordem, Conselho Federal, no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, eu me senti extremamente honrado em ter a possibilidade de representar a advocacia brasileira naquele conselho, né, no seu conselho. Então, isso demonstra que vem de longe a minha admiração pelo Ministério Público Nacional, Ministério Público Estadual, né, tão bem consagrado na Constituinte de 88, né, onde houve a ampliação de suas prerrogativas. Bom, trabalhar com o Flávio é um ser humano e um intelectual muito humilde, né? Porque, na verdade, quem foi o maior incentivador para o término da obra, a idealização da obra, foi ele. Eu sou um mero ajudante. E, na minha possibilidade, dentro da minha possibilidade, eu tentei traçar, imediatamente fui atrás dos sebos em todo o Brasil e consegui garimpar muitos livros do professor Alcântara Nogueira. Achei livros do professor Alcântara Nogueira, professor Sérgio Barros Leal, no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, nos sebos, né? Então, veja bem, aonde Alcântara Nogueira chegou? Aonde Alcântara Nogueira foi e ainda é lido. Então, o cearense precisa também conhecer o Alcântara Nogueira, como o resto do Brasil precisa conhecer. Então, não só em homenagem ao centenário do Alcântara Nogueira, mas também para que nós possamos resgatar esses grandes pensadores alencarinos, né? Dentre eles, o professor Alcântara Nogueira. E aí, eu, confesso a minha paixão, eu sou apaixonado pela a escola de Frankfurt, né? E ainda existente alguns frankfurtianos, como Habermas e outros, e neo-frankfurtianos, né? Outros pensadores que estão hoje em dia aí produzindo, como o German Raymond e o Zizek, né? E até o Chomsky, eu noto que tem aspectos da escola de Frankfurt, e aí eu vi que ele era contemporâneo dos membros do auge da escola de Frankfurt, né? E também eu tentei ver a profundidade dos gostos, das preferências dele, como, por exemplo, do filósofo Rocha Lima, filósofo cearense, que fundou a Escola Popular,
né, a Escola Popular de Filosofia, do Pensamento e Filosofia de Fortaleza, né, fazendo até assim, um paralelo com a Escola do Recife, né, a Escola do Direito do Recife. E aí ele, Alcântara Nogueira, foi um grande... ele gostava muito do Rocha Lima, né? E aí o Rocha Lima tinha aspectos de pensamento muito fortes da Escola de Frankfurt, e aí o professor Noé, porque uma coisa chama a outra, né? O professor Noé Martins e disse, rapaz, por que você não tenta traçar aí um link entre as ideias sociais do Alcântara Nogueira com as ideias sociais da Escola de Frankfurt? E assim eu tentei fazer, e é a minha contribuição para essa obra, né? E espero, Flávio, que nós possamos realizar outros projetos. Você, além de um amigo, é um grande parceiro, viu? Eu agradeço o professor Luiz Eduardo, professor Marcelo, professor Noé, Alto Filho, a professora Ravena, que é um estudante de filosofia, foi estudante de filosofia na UES, partiu para a USP, fez mestrado na USP, fez doutorado na USP e talvez volte aqui para lecionar na Universidade Estadual, porque a Universidade Estadual precisa de pessoas como a professora Ravena Olinda, e também todos os outros coautores, né? Então, desta forma, eu encerro minha palavra, parabenizando o evento e todos os membros participantes deste evento de hoje. Um grande abraço. Muito obrigado, professor Kennedy. Agora passamos a palavra ao professor Noé. Professor Noé Martins, o senhor com a palavra. O senhor, para iniciar, tem que clicar no microfone para que ele deixe de ficar vermelho e passe a ser branco. Professor Noé. Estão me ouvindo? Pronto. Sim. Estou sendo ouvido? Estamos, professor, mas tem que falar um pouquinho mais próximo do microfone para poder a gente lhe escutar bem, tá? Estão, e agora? Agora sim, perfeito. Boa tarde, professor Luiz Eduardo, professor César Barros Leal, professor Alto Filho, professor Escadal e demais professores. Eu gostaria de dar um depoimento de como eu conheci o professor Alcântara Nogueira. Quando eu cheguei do interior, que eu sou de Pentecoste, vim para Fortaleza estudar, procurei entrar em contato com a comunidade que estuda filosofia e procurei o saudoso professor Francisco Shoa de Albuquerque, que tinha um livro sobre noções de filosofia para o vestibular. E ele então me disse que a área dele era direito e que tinha escrito aquele livro para ajudar os alunos, mas que ia me apresentar alguém que era do ramo. E então eu cheguei na Faculdade de Direito, onde conheci o professor Alcântara Nogueira. Depois fui seu aluno de filosofia na UES, e depois seu colega professor na UES, e também me considero seu amigo, pois frequentei a sua casa na Aldeota, onde conheci sua família, onde frequentei sua biblioteca e onde tive a honra de ter nas minhas mãos o livro Princípio de Filosofia de Descartes, obra de Spinoza, original de 1663, ainda em bom estado, e que ele comprou num leilão no Rio de Janeiro. Tenho a sua obra completa, com exceção de uma, que eu lamento, cheguei a ver os originais, que é Direito, Origem e Evolução. Deixa eu ver aqui para não me enganar. Direito, Origem e Evolução, com o prefácio de Paulo Bonavides, que até hoje não foi publicado pela editora Forense do Rio de Janeiro. Ele se refere a essa obra no seu último livro,
Poder e Humanismo, que foi lançado postumamente no Centro de Humanidade da UES. Né? De maneira que o que eu queria dizer era só isso sobre ele, mas antes eu gostaria de agradecer aos organizadores desse livro, meu colega e amigo, professor Kennedy Real Linhares, Flávio José Moreira Gonçalves, pelo trabalho, a organização e o zelo pela publicação desta obra. Agradeço também à editora Tirante, na pessoa de Aline Ortiz, pelo rigor científico e pela dedicação na publicação deste livro, Direito, Humanismo e Poder. Espero que esses colegas continuem neste caminho, publicando mais textos nossos e de outros, brasileiros ou estrangeiros, e quero dizer que eu tenho alguns textos que sobre Kant, sobre Marx, e que terei prazer, caso seja convidado, em ceder esses textos para a publicação. Eu tenho atualmente publicado na revista Praxis, Praxis Jurídica, um texto sobre filosofia do direito, que foi uma palestra que eu dei no seminário, primeiro simpósio de filosofia do direito do Ceará, que foi coordenado por um professor da UFPE, que no momento não estou recordando o nome. E tenho também um texto, que é um texto crítico sobre Estado e Partido no marxismo-leninismo, onde, inspirado também em Alcântara Nogueira, a gente faz uma crítica sobre a ideia do Partido Único e do stalinismo. Né? Esta obra foi publicada pela editora da Universidade Estadual do Ceará, mas, como as edições são pequenas, elas no instante se esgotaram. E o meu livro sobre Kant também está à disposição, que nesse Kant, eu defendo uma tese de que o sistema kantiano é realmente um sistema e não um fragmento, como faz uma interpretação de 50 anos da filosofia francesa. Esse livro é a minha dissertação de mestrado, e eu tirei nota 10 do Manfredo Oliveira Ramos, do Reginaldo da Costa e do professor Amaro, que todos fizeram seu doutorado na Alemanha. Então, se eu estiver errado, os três também estão errados, porque eles me deram nota 10. Mas esse livro foi publicado com apenas 300 exemplares e já está esgotado. Então, meus parabéns ao meu querido amigo Kennedy e Flávio pelo zelo e a publicação desta obra, e muito obrigado. Muito obrigado, professor Noé Martins. Eu gostaria de saber se mais algum autor deseja usar a palavra. Professor Luiz Eduardo, permita só mais um adentro, pode ser? Kennedy Linhares. Foi não, professor Kennedy? Bom, muito me emocionou agora as palavras do professor Noé, porque ele me convidou para visitá-lo e me mostrou um álbum de fotografias, inclusive onde o professor Alcântara Nogueira foi padrinho do seu casamento, né? E ele se emocionou bastante. Então eu vi ali que o relacionamento era praticamente de um pai para filho, professor Alcântara Nogueira, né? Agora, professor Flávio, a minha sugestão é que a obra estará chegando segunda ou terça ou quarta-feira no máximo da editora. Nada obsta o amigo tirar uma obra e depois nós faremos chegar na mão do aluno essa obra durante a semana.
como também ficará nas mãos do professor Luiz Eduardo um exemplar. Sugestão acatada, assim, viu? Chegará, E aí nós o teríamos professor Jorge nós Padilha teríamos já vai receber a dele. dos exemplares, não é isso? Essa sua sugestão? A minha sugestão é que vocês também sorteiem uma obra, posto que vai ficar durante a semana, Tá e ótimo. aí entregaremos sorteado. Professor Kennedy, me permita só uma coisa. Há muita gente com o microfone aberto, está dando uma certa agonia. Então, nós vamos pedir às pessoas que fechem um pouquinho o seu microfone para que o professor Kennedy possa falar e não apresentar tanta microfonia. Existem algumas pessoas que estão com os microfones abertos. Perfeito. Então, fechando, facilita para que o professor Kennedy fale e não ocorra microfonia. Alguns já fecharam, mas ainda tem gente aberta. Professor Kennedy, pode continuar. Pronto. Eu não sei até onde eu fui ouvido. Eu não sei se a microfonia foi desde o início. Foi, professor? Não. Apareceu. Deu para ouvir alguma coisa. Até o momento que você falou do sorteio da obra, Kennedy. Certo, tudo bem. Viu? Então, a minha sugestão é que, como a obra vai chegar no curso da semana que vem, nada obsta do professor Flávio sortear uma obra, um volume para os seus alunos, e depois nós faremos chegar à mão desse aluno sorteado. E também um exemplar para o professor Luiz Eduardo, né? Considerando que o professor César Barros vai receber já a obra dele, viu? Professor Luiz Eduardo, durante a semana nós faremos chegar à sua mão um exemplar da obra também, tá certo? Pois um grande abraço. É minha sugestão, você possa sortear mais essa obra também, Flávio. De acordo. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. Gostaria de saber se algum dos autores... Por favor, professor César Barros Leal, você está falando? Isso. Você está me ouvindo? Estamos, professor. Agora não mais, professor. O senhor desligou seu microfone. Por gentileza, ligue. Pronto. É que o Kennedy mencionou que viajou por diferentes lugares em busca das obras do professor Alcântara Nogueira. Eu queria dizer a ele e aos demais colegas que muitos dos livros do professor Alcântara Nogueira, autografados inclusive, estão na biblioteca do autor cearense, provisoriamente instalada na creche Amadeu Barros Leal, ao lado do Liceu do Ceará. São cerca de 2.000 volumes. É possível encontrar não só as obras do professor Alcântara Nogueira, mas de outros professores da Faculdade de Direito, como Fran Martins, Antônio Girão Barroso, Arnaldo Vasconcelos, José de Albuquerque Rocha, Gerson Tabosa e Paulo Bonavides. Gostaria, inclusive, de informar aos senhores, informo aos senhores também que vou ceder os livros que eu comprei, alguns exemplares para essa biblioteca. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado, professor César Barros Leal. Vamos levar essa sua comunicação à Comissão de Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural, Material e Imaterial da Faculdade de Direito. A nossa comissão tem um nome maior do que mas nós vamos, com certeza, levar esse seu informe e divulgar, o que é muito importante, a gente divulgar a cultura. Mais uma vez, eu pergunto se algum outro escritor da obra deseja usar a palavra. Professor Flávio, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se nós vamos ter a apresentação musical. Teremos agora a apresentação musical. É só um tempinho aqui de eu abrir aqui o arquivo, né? Nós agradecemos muito a Renoir e os Barqueiros, que nos cedeu um vídeo, né?
de MPB, música popular brasileira de primeira qualidade. Vamos aqui tentar resgatar o nosso poeta maior, um dos grandes poetas do Ceará, poetas músicos ou músico-poeta, que foi o Belchior, né? Então, nós vamos, daqui a pouco... Professor Flávio, antes de começar a apresentação dos nossos músicos, eu pediria a Vossa Excelência para utilizar um pouquinho mais do seu tempo para dizer que realmente fiquei muito emocionado e agradecido pelo convite para participar deste lançamento. Eu fui aluno do professor Alcântara Nogueira, e o filósofo vibrátil que ele era, esse homem de pensamento forte, esse pensamento que falava alto, ele, como pessoa física, era a mesma coisa. Aquele professor pequenininho, sempre vestido num paletó preto, de camisa normalmente sem gravata, mas muito vibrátil. Ele falava das suas ideias com uma força incomum, a força daqueles que sabem o que estão dizendo. E esta é uma oportunidade em que se faz uma homenagem à essência de um homem, ao seu trabalho, quer como filósofo, quer como professor. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de ter participado dessa homenagem ao professor Alcântara Nogueira, e agradecendo a participação de todos, vamos ouvir o musical apresentado pelo professor, a convite pelo professor Flávio. Professor Flávio, com o senhor. Antes da gente fazer a exibição aqui, eu espero que a internet colabore, né? Às vezes ela fica um pouco lenta, né? Eu quero dizer da minha alegria também, professor Luiz Eduardo, em tê-lo aqui presidindo essa cerimônia de lançamento, né? Nós que trabalhamos tanto tempo juntos na coordenação do curso de Direito, depois agora estamos tendo a oportunidade de trabalhar junto na Comissão de Patrimônio Histórico da faculdade, não é? E, assim, trabalhar com o senhor é sempre um grande prazer, porque o senhor é um professor, é um mestre, né? A gente aprende muito. Aprende, inclusive, de cerimonial, né? Porque é uma área que eu não sou muito conhecedor, mas o senhor conhece muita coisa, né? Além da sua área específica de expertise, que é o direito empresarial, direito comercial, parte de falência, concordata, que o senhor domina também, né? Então, eu quero dizer da minha alegria aqui estar com amigos, né? Na verdade, eu estou aqui ladeado de grandes amigos, irmãos, queridos demais, professor César Barros Leal, professor Noé Martins, professor Kennedy Linhares, Real Linhares, né? Não sei se chegou mais alguém aí na sala. Talvez alguém quisesse, era bom averiguar se tem mais algum outro autor na sala que não queira fazer uso da palavra, né? Da faculdade, enquanto eu vou tentando exibir aqui o vídeo, tá? Igor, eu preciso da sua ajuda. Para exibir aqui, para parar a apresentação, eu devo fazer o que aqui, Igor, agora? Liga seu microfone, Igor, que está desligado, por gentileza. Pois não, Flávio, você está compartilhar uma tela do YouTube, é? Você vai usar a tela do YouTube? Deixa eu fechar aqui. Tá. Porque aí é a tela do e-mail, né? Se você quiser, aí é só clicar na imagem. Se você já selecionou, né? Pronto. Então vamos ouvir essa música, vamos ligar nossos microfones. As coisas quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer
qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com a nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão. Pois vejo o fim do vento, o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. E agora é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos que vivemos. Nós ainda somos os mesmos que vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Você disse que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que amou o passado e que não vê. É você que amou o passado e que não vê. Que o novo sempre vê. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude tá em casa, guardado por Deus, contando um fio metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos que vivemos. Nós ainda somos os mesmos que vivemos. Nós ainda somos os mesmos que vivemos como os nossos. Palmas aí para Renoir e os Barqueiros. Renoir, ele faz parte de um outro projeto, inclusive, que eu coordeno na faculdade, um projeto cultural chamado NIDIDRA, que é o Núcleo Interdisciplinar Direito e Dramaturgia, todos são convidados a conhecer. Professor Eduardo, o senhor está com a palavra para indagar se alguém ainda quer se manifestar, se há algum autor de sala. Algum autor deseja se manifestar? Professor Igor, professor Flávio? Não? Professor Igor, embora não seja coautor da obra, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Não, professores, eu só estive hoje aprendendo aqui, eu não estive presente nessa dileta obra, mas ouvi tantos insígnios professores e eu fiquei lembrando de um conceito que tem na neurociência, né? Se eu retirar todas as memórias de um homem, o que fica ou quem fica, né? Nós somos resultado dessa construção dessas memórias diariamente fabricadas. E ao ver, assim, tanta homenagem ao nosso insígne Alcântara Nogueira, que mais do que um professor, é também um filósofo, e, portanto, alguém que expandiu mentes, né? Elevou o nível da maré
e deixou barcos navegando muito mais longe, ele é uma pessoa que mostra que realmente a tarefa é maior do que o tarefeiro, a missão é maior do que o missionário, e quando alguém faz algo de extraordinário, essa pessoa se imortaliza. Então, não estaríamos aqui se não fosse a herança, o legado dele, e também eu não tive a oportunidade de ter sido aluno dele, mas eu fui aluno de outros 2 mestres aqui, que é o professor Flávio, né, o professor Luiz Eduardo, e como uma pessoa apaixonada pelo direito, me sinto bastante confortável em casa, né? Então eu praticamente assisti a fala de todos vocês, todos os senhores, é um regozijo muito grande, é uma satisfação e um privilégio estar lá ao lado, né, de pessoas que eu nutro tanta admiração, que eu tenho em tão alta conta. Né? E um evento como o do GETEA, a abordagem transdisciplinar, ela é essencial, como eu sempre digo, para o desenvolvimento civilizatório, porque somente a gente observando a árvore como um todo é que a gente poderá entender, né, a sua complexidade e pluralidade. Então, quanto mais a gente fragmenta o ser humano, atomiza as coisas, menos capacidade a gente tem de intervir, mais grilhões a gente tem. Então, eu acho que o papel do GT é esse, sobretudo, expandir mentes para níveis superiores de pensamento. E a mim só queria, então, fazer esse registro, né, já que me foi concedida essa rápida palavra, e deixar aqui meu agradecimento, porque saio um pouco mais engrandecido. Agradeço. Nós é que agradecemos. O professor Igor, para quem não o conhece, é biólogo de formação, é jurista de formação, tem doutorado também na Unesp, Unesp, né, Igor? É a Universidade Estadual de São Paulo. E eu conto com ele como um líder, é o co-líder do GTEA. Na verdade, ele é o líder, né? E nós dois juntos conduzimos aí esse grupo, que é um grupo maravilhoso. Vocês não imaginam quantos estão por trás para que isso aqui se tornasse possível, para que esse evento pudesse ser organizado. O seminário dá um trabalho danado. Hoje a gente vai ficar até 22 horas ainda, e depois ainda tem mais trabalho. Então, o Igor entende muito de informática, é um grande professor do Instituto Federal do Ceará, é um educador mesmo, né? E eu conheci como aluno na Faculdade de Direito, mas ele já era um grande mestre, né? E a gente detecta esses talentos desde cedo. Vocês que são meus mestres, meus colegas escritores, autores de livros, a gente percebe isso, né? Doutor César, doutor Luiz Eduardo, doutor Kennedy, doutor Noé, a gente percebe esse talento, né? Quando a gente se identifica um. Então, o Igor é um homem de muitos talentos, inclusive músico. Ele não gosta muito que a gente diga não, mas ninguém executa Bach e Chopin tão bem quanto ele ao piano, pelo menos eu nunca ouvi, né? Obrigado. Professor Flávio, muito obrigado, professor Igor, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção, e agora nós encerramos esta solenidade de lançamento do livro em homenagem ao professor Alcântara Nogueira. Muito obrigado, boa tarde. Antes do senhor encerrar, houve alguns comentários aqui positivos no grupo, e aí eu queria externar aqui que me foram repassados, né? O Aderbal, ele diz: doutor César Barros Leal, nosso eterno procurador do Estado, professor de muitos na esfera dos direitos humanos. Eu concordo com você, Aderbal, com afinidades ideológicas na vertente justnaturalista do direito, se nos permite assim anunciar. É um grande prazer ouvirmos as suas sábias palavras, né? A Renata faz alguns elogios a mim. A Renata é minha aluna do mestrado, mas ela é muito bondosa, eu não posso nem ler os elogios, porque é a bondade dela pura, né? E a professora Regina diz: obrigado por nos recepcionar nesse painel, professor Flávio e demais professores. Eu estou aqui em São Paulo, ouvindo a maravilha do bate-papo informal dos professores, aqui unidos, recordando coisas do passado. Que bem faz a nossa alma, querido professor, né? Então, esse é um painel do lançamento do livro. Tem algumas perguntas que são técnicas, a gente repassa depois para os professores criar um painel. E o sorteio, professor? Sim, tem o sorteio do livro, né?
Número de 1 a 35. Pronto, vamos pedir ao professor Luiz Eduardo que diga um número de 1 a 35, professor Luiz Eduardo, para a gente sortear um exemplar desse livro do nosso querido coautor, professor Oscar Dalves Souza Filho, A Lei Positiva como Fonte Espúria do Direito. Eu posso adiantar que é uma grande obra, viu? Maravilhosa, em termos de conteúdo e Então, diagramação e tudo. vamos escolher o último, porque o último será o primeiro, 35. Bom, o senhor segue as escrituras, né? 35. Luciano Batista de Almeida. Luciano Batista de Almeida está presente. Se tiver, vai receber pelos correios essa obra. Basta mandar o endereço. Senão, temos que sortear outra pessoa. Estou sim, professor. Temos que sortear. Estou presente. Luciano Almeida. Luciano apareceu aí, né? Luciano. Então, vocês mandam um e-mail para gp2010, Muito obrigado. Foi uma honra. @gmail.com. Certo, obrigado. Vamos sortear o exemplar do livro lançado hoje, né? Professor César, pode dizer um número de 1 a 35, Igor? Igor? De 1 a 35. Professor César, o senhor pode dizer um número de 1 a 35? Ou Kennedy, né? Pode ser um dos dois ali. No caso, de 1 a 34. 1 a 34, né? Porque 35 já saiu. Professor Luiz Eduardo, nos diga um número aí de 1 a 34, por gentileza. Agora será o primeiro, né? Wellington Rui Andrade de Assis Júnior. Pronto. Wellington Rui Andrade de Assis Júnior. Wellington Rui Andrade de Assis Júnior está presente? Meu amigo. Manifeste-se. Tipo, Wellington? Pronto, se manifestou aqui. aí o Wellington está aí. Então, você ganhou o livro Direito, Poder e Humanismo. Vai ser o primeiro a receber o livro. Parabéns. Será mandado pelos correios. Você manda só seu endereço para gt2010@gmail.com. Muito obrigado. Professor Luiz Eduardo, o senhor tem a palavra para fazer agora sim, o encerramento. Me perdoe aí a interrupção. Ok, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo comparecimento. E, desta forma, nós encerramos a solenidade do lançamento do livro em homenagem ao professor Alcântara Nogueira. Boa tarde e até a próxima oportunidade. Até logo, boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Boa tarde a todos, obrigado.